As duas primeiras décadas do século XX constituíram-se como um momento de considerável agitação política, social e psicológica. Morte, brutalidade, destruição e devastação trazidas pela Primeira Guerra Mundial, em níveis até então impensáveis, levaram muita gente, incluindo os cristãos conservadores norte-americanos, a concluir que a civilização ocidental havia fracassado. Isso é um dado significativo. Nunca se morreu tanta gente quanto na Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, todas as guerras anteriores, e olha que não foram poucas, nunca. Os números de mortes chegaram minimamente perto ao que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial. Só o número de feridos, mutilados, chegou à cifra de 8 milhões de indivíduos. Então, foi uma loucura, uma carnificina. Isso vai impactar as pessoas. Okay? Diante do que entendiam ser o mais absoluto caos e a barbárie, eles propuseram, esses cristãos então conservadores, um retorno à autoridade bíblica e à interpretação literal das Escrituras. Estavam lançadas as bases de uma experiência religiosa conhecida como fundamentalismo. Vocês ainda estão no slide 3, não é isso? Fica aí mesmo. Daqui é o que eu peço. Do ponto de vista teológico, esses cristãos conservadores estavam reagindo a um forte criticismo bíblico, cujas bases haviam sido lançadas na Alemanha, uma das responsáveis, na visão desses cristãos, pela disseminação do caos e da barbárie. Esse criticismo bíblico, diretamente relacionado à forma de pensar as Escrituras sagradas, esse criticismo bíblico, diretamente relacionado à forma de pensar as Escrituras sagradas, pode mesmo ser entendido como uma escola de pensadores teológicos fundada por Friedrich Schleiermacher, David Friedrich Strauss e Ludwig Feuerbach. Essa escola foi levada ainda no século XIX à Inglaterra e aos Estados Unidos por eruditos e estudantes universitários. Slide 4. O seu pressuposto básico era que a Bíblia poderia ser melhor compreendida se analisada em seu contexto histórico. Para tanto, deveria ser levado em consideração a autoria, a datação e o propósito original de cada um dos livros que a formavam. Essa perspectiva teológica foi associada pelos cristãos conservadores norte-americanos como um ataque à sua religião, da mesma forma que o militarismo da Primeira Guerra Mundial, especialmente o alemão, foi lido como uma agressão à civilização ocidental. Slide seguinte. Militarismo alemão, teorias de superioridade racial e eugenia foram vistas pelos cristãos conservadores norte-americanos como estando diretamente relacionadas à aceitação da evolução humana pelos alemães no final do século XIX. Na realidade, o entendimento que os alemães faziam acerca de tais tópicos eram bem diferentes daqueles desenvolvidos por Darwin, na medida em que os primeiros largamente rejeitavam a seleção natural como um mecanismo de mudança biológica e social. Evolução, através da seleção natural, não preenchia os requisitos das visões militaristas alemãs, de inevitabilidade do triunfo teutônico. Bem entendido, a seleção natural lida com a seleção dos mais aptos em termos de um ambiente particular. Ela não trabalha com o pressuposto de que os alemães ou qualquer outros venham a ser inevitavelmente superiores a todos os outros, sem considerar a circunstância ambiental. Slide seguinte.
O darwinismo social, cujas bases argumentativas possibilitaram a construção do Jesus ariano, tem aqui um importante peso de análise. Tendo em mente a teoria das espécies de Darwin, alguns cientistas, como por exemplo Herbert Spencer e Francis Galton, criaram correntes na ciência que defendiam a tese da diferença racial entre seres humanos. 2. Defendiam a importância de um controle sobre a demografia humana. 3. Defendiam a possível inferioridade dos povos negros, principalmente no que se referia à inteligência, à alta taxa de criminalidade. E 4. Defendiam o combate à miscigenação. Munida por estes princípios, a ciência passou a admitir como uma verdade passível de demonstração que não apenas determinadas características biológicas e sociais capacitariam uma pessoa como superior a outra, como também que raça melhor se enquadraria no critério de superioridade. Convém destacar que essa matriz histórica permitiu que setores mais à direita da sociedade alemã pudessem combinar a teoria racial com o cristianismo. Então, estão vendo o nosso Jesus louro, branco, louro, de olho azul, ele começa a ser desenhado aí. Convém destacar que essa matriz histórica permitiu que setores mais à direita da sociedade alemã pudessem combinar a teoria racial com o cristianismo, levando ao desenvolvimento do arianismo cristão. Esse fenômeno tem sido descrito por Saul Friedlander como a redenção antissemita, decorrente do medo da degeneração racial e da crença religiosa cristã na redenção. É o slide 7, né? Desculpe aí. Então, com relação ao medo da degeneração racial, esta cristandade ariana advogava libertar a Alemanha dos judeus e do judaísmo. Um bom exemplo historiográfico advém da célebre obra de von Arneck, né? Aí é o slide 7 que a gente vai ver aí. Foi Lutero que mais uma vez, olha essa passagem como ela é fantástica, chama a atenção que von Arneck, né, é um autor absolutamente decisivo no pensamento teológico. Ele não é um historiador, ele é um teólogo, não é? Imagino que vocês já devam ter trabalhado com ele. Esse cara não tem nada a ver com nazismo. Daqui a pouquinho eu vou falar dos teólogos nazistas, mas esse nada tem a ver com nazismo. Mas ele é o primeiro, né, a traduzir Marcião tira Marcião do grego e dá a Marcião uma tradução para uma língua nacional, no caso, o alemão. Então ele, além de obras muito específicas para o estudo do cristianismo, ele é decisivo para pensar teologicamente olhares sobre o cristianismo. Esse cara está traduzindo Marcião. Quem é Marcião? Ou qual é a tese marcionita? Uma das teses chaves. O Deus dos judeus é um Deus mau, é um Deus da guerra, é um Deus da inveja. Portanto, o judaísmo nada tem a ver com o cristianismo, porque o Deus cristão é o Deus do amor, é o Deus do abraço, é o Deus do perdão. Isso é século II, hein? Marcião. Então, von Arneck está traduzindo esse texto, né, na década de 20 para o alemão. Veja o que ele está falando aí sobre Lutero. Ele é luterano. Foi Lutero que mais uma vez, esse é o slide que eu estou lendo aí, não é? Foi Lutero que mais uma vez deu uma posição central para o reconhecimento paulino-marcionita da distinção entre lei e evangelho. Esse reconhecimento tornou-se a alavanca da reforma como um movimento espiritual.
Sua tese, que foi estabelecida acima de todas as outras perspectivas de fé, colocada em termos negativos, diz assim: a lei não é capaz de nos mostrar o verdadeiro Deus. Agrícola, Johannes Agrícola, que teve a sua vida centrada entre 1594 e 1566, viu a questão ainda mais claramente. Ele avaliou a lei como uma tentativa frustrada por parte de Deus para conduzir a humanidade por meio de ameaças. Porém, Deus pode cometer um erro ou falha? A partir daí, era pouco mais que um passo para a explicação prudente que Lutero também deu no que diz respeito aos componentes alexandrinos do Antigo Testamento.